O processo excluiu inteiramente os familiares das vítimas e os movimentos sociais, os grupos interessados no debate dessa questão. Todas as emendas que foram propostas por esses setores foram rejeitadas pelo governo. Pedidos de audiência com a presidenta da República, com os ministros, não foram atendidos, né? Todas as sugestões, portanto, foram preteridas e deixadas de lado, exceto aquelas que vieram dos setores conservadores da sociedade. O PSDB conseguiu emplacar uma emenda, o DEM conseguiu, o PPS conseguiu, né? E uma das críticas feitas era exatamente ao pequeno número de membros da comissão, apenas 7, para um país com as dimensões do Brasil e para investigar 20 anos de ditadura militar. Então, o processo foi péssimo nesse sentido e acabou resultando numa comissão, embora formada por pessoas respeitáveis, mas que não representavam exatamente o que esperávamos, né, que fosse a comissão, né? Há algumas pessoas excelentes na comissão, mas a sua composição está longe de atender aquilo que nós, familiares e outros grupos envolvidos, gostaríamos que fosse. O prazo é curtíssimo e quando cotejamos o prazo com o período a ser investigado, conforme a lei, que vai de 1946 a 1988, né? Então nós nos sentimos logrados, porque esse período é um embuste. Nós precisamos de uma Comissão Nacional da Verdade para investigar o período da ditadura militar, ou seja, grosso modo, 1964 e 1985. Então, esse período, 1946-1988, quer dizer, um período de 42 anos, né, foi um artifício, um embuste introduzido na lei por pressão dos comandos militares para descaracterizar o período investigado. Tanto é que a lei sequer fala em ditadura militar. Então, eu diria que é uma piada de mau gosto você dizer que uma comissão de 7 membros vai investigar, durante apenas 2 anos, um período de 42 anos da vida do nosso país. Nesse aspecto, é preciso fazer justiça. A comissão ela tem, de fato, ouvido os familiares das vítimas. Vários dos pedidos e das sugestões que foram apresentadas em reuniões oficiais à Comissão Nacional da Verdade, e eu participei da primeira dessas reuniões, que foi aqui em São Paulo, vários desses pedidos foram de fato aceitos, foram criados grupos de trabalho sugeridos pelos comitês da verdade, e muitos familiares têm sido ouvidos, e isso é positivo. A nossa crítica é a respeito de um outro aspecto. A comissão não está ouvindo os repressores. A comissão tem que ouvir aqueles militares que praticaram as violações, seja como autores intelectuais ou como autores materiais. Nesse sentido, ela quase nada avançou. Essa é uma tarefa urgente da comissão. Aparentemente, ela está negociando a presença de militares. Acontece que a lei é clara, a comissão tem o poder de convocar. Então esse é o problema. Não é que os familiares estão deixando de ser ouvidos. Não, eles estão sendo ouvidos. O problema é que o outro lado, os repressores, os envolvidos com assassinatos, com crimes de sangue, os agentes da ditadura militar, não estão sendo chamados a depor. A expectativa é de que essa apuração possa servir eventualmente a processos de natureza criminal. Agora, é preciso remover o grande obstáculo a isso, que é a decisão que o STF tomou em 2010, de que os torturadores estão a salvo de punições, né? Esse é o grande obstáculo. Então, mesmo que o trabalho da comissão seja muito bom,
e não está absolutamente dado que vai ser bom, isso de nada adiantará se nós continuarmos com esse obstáculo gigantesco que é essa decisão absurda, né, nefasta do Supremo Tribunal Federal. Não sei se eu fui claro. Ontem mesmo o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, voltou a falar dessa possibilidade. Agora, isso não deve ser colocado em termos de especialistas acham ou não acham, quer dizer, é um absurdo que o Supremo Tribunal Federal, em pleno século XXI, tome uma decisão que protege torturadores, né? Quer dizer, em sã consciência, não seria necessário que a Corte Interamericana de Direitos Humanos viesse puxar as orelhas do Brasil por manter em vigor uma lei de autoanistia que os militares aprovaram, né, num congresso em que eles tinham a hegemonia, certo? Quer dizer, então, não é uma questão de especialista ou não, é uma questão política. É uma questão política que tem que ser enfrentada. E o governo, ele joga um papel importante nisso. É preciso que o governo se disponha a remover esse obstáculo. Porque o governo tem uma enorme influência no Supremo Tribunal Federal. Ontem mesmo o presidente da Corte Interamericana se reuniu com a presidenta Dilma. Ontem mesmo a ministra Maria do Rosário declarou nessa mesma ocasião, perante a Comissão Nacional da Verdade, que o governo não tem posição a respeito do tema lei da anistia. Isso é inaceitável, totalmente inaceitável. Se nós queremos construir uma sociedade democrática, nós precisamos acertar as contas com a ditadura militar. Isso significa punir os responsáveis pelas atrocidades, os responsáveis intelectuais e materiais pelas atrocidades, pelos crimes cometidos. Não é? Isso significa reformar as Forças Armadas. Isso significa desmilitarizar as polícias militares. Isso significa extinguir a justiça militar. Isso significa democratizar as Forças Armadas e as polícias. Sem isso, não haverá democracia no nosso país. É simples assim. Então, se o governo faz uma profissão de fé na democracia, ele vai ter que enfrentar essa questão. As pessoas estão morrendo. Tanto os parentes das vítimas e as próprias vítimas, quanto os violadores. Então é preciso que haja justiça. É preciso que haja justiça. E para isso, a lei de anistia tem que ser revogada ou então o STF tem que decretar a sua inconstitucionalidade no que diz respeito à questão da proteção dos torturadores. Dentro da Comissão Nacional da Verdade, há entendimentos muito diferentes a respeito de todas as questões que estão envolvidas na apuração dos crimes da ditadura militar, né? E a própria trajetória política e profissional das pessoas de algumas das pessoas é muito diferente, né? O que eu posso dizer é que o discurso inicial de alguns de que a lei da anistia seria irrevogável, depois que houve a primeira reunião em que nós, familiares, atacamos duramente essa atitude de alguns membros da Comissão Nacional da Verdade, depois disso, eles jamais voltaram a fazer esse tipo de discurso, né? Então, isso é o que eu posso afirmar para você com alguma segurança. Os esculachos cumprem um papel positivo nesse momento, que é o de sensibilizar a população para essas questões que estão colocadas, né? Que é o que eu chamo de acerto de contas com a ditadura militar.
Então o papel deles é muito positivo. Agora existe um desafio para esse movimento, que é justamente ganhar corpo, né? Que significa ganhar corações e mentes, para usar uma expressão antiga, né? Meio em desuso, mas que eu acho que é muito pertinente. Para isso vai ser preciso ganhar os movimentos sindicais para esta luta, né? Ou seja, sindicatos, movimentos populares, né? Diversos grupos da sociedade civil terão de engrossar essa luta, sem o que ela não vai avançar. Ela não vai avançar. Então o nosso desafio é sensibilizar diferentes setores que hoje, retoricamente, nos apoiam. Nos apoiam até sinceramente, mas que não sentiram ainda a necessidade de se alinhar a quem já está fazendo essa batalha, né? Então, nesse momento, nós ainda estamos engatinhando nisso. Eu acho que é temerário, a essa altura do campeonato, a gente dizer, fazer um prognóstico do formato final desse relatório. Eu acho que o risco é o contrário, é os generais serem colocados a salvo, né? Então, é preciso que a comissão realmente investigue os militares e civis envolvidos com a tortura. É preciso que ela investigue isso. E isso vai do torturador de delegacia até os generais, né? Os generais também, os generais que tiverem responsabilidade direta ou indireta, eles têm que aparecer no relatório também. Hoje acho que o risco maior é de que eles não apareçam, né? Então todas as pessoas que tiverem implicação nos crimes que foram cometidos, elas devem aparecer no relatório. Sejam simples soldados, ou cabos, ou sargentos, ou oficiais superiores, de major para cima, major, tenente-coronel, coronel, general, almirante, brigadeiro, enfim, os oficiais generais, eles têm que ser citados, porque muitos realmente tiveram participação, né? E não só em crimes que foram, que se tornaram muito conhecidos, mas outros que hoje estão meio esquecidos e que teriam consequências dramáticas. Por exemplo, Rio Centro. Havia oficiais superiores envolvidos com o atentado do Rio Centro. Muitos estão vivos ainda, né? É uma tarefa para a Comissão Nacional da Verdade. Percebe? Então, é difícil a gente... O problema é o seguinte, a comissão tem que ouvir os militares. Essa é a questão. Todos, que não eram muitos. A estimativa é que cerca de 1.000 militares de todas as patentes estiveram envolvidos diretamente com a repressão. Esse corpo de militares tem que ser ouvido, né? Só lembrando que a Comissão da Verdade no Peru ouviu mais de 60.000 pessoas, né? Então é preciso que essas oitivas sejam iniciadas imediatamente. Não se pode negociar algo que a lei manda cumprir. A lei diz, convoque-se. Não diz, negocie a presença. Então essa é a questão. A comissão tem a obrigação de ouvir os militares envolvidos. E deve fazer isso o quanto antes, independentemente da patente deles. O mesmo vale para os civis envolvidos, o mesmo vale para os empresários envolvidos com a repressão, seja diretamente, seja através de financiamento. Essa é a minha opinião.